homem bode, é assim que ele é conhecido lá em Kentucky, nos Estados Unidos. Muita gente pode até levar esse nome na brincadeira e muita gente lá realmente levou, até que mortes aconteceram. Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje eu vou trazer para vocês uma história que para mim pelo menos era bem desconhecida e muita gente talvez pode ler o título e achar assim, será que isso é sério mesmo? Porque geralmente aparece algumas histórias, o homem mariposa, o homem tal coisa. E hoje nós vamos falar sobre o homem cabra, ou então o homem bode, é assim que ele é conhecido lá em Kentucky, nos Estados Unidos. Muita gente pode até levar esse nome na brincadeira, e muita gente lá realmente levou, até que mortes aconteceram. E é uma história, gente, muito, mas muito interessante mesmo. Vamos logo para essa história que tá muito interessante, tá bom? Vlad, é contigo, solta a vinheta. Essa região é considerada por alguns moradores como uma terra amaldiçoada, isso por causa das guerras entre os homens indígenas contra os homens brancos. Muitas vidas foram perdidas por lá, principalmente onde fica um riacho que hoje tem uma ponte onde passa um trem. É uma ferrovia, mas ela é mais conhecida como uma ponte porque ela é extremamente estreita. Para um comboio passar ali, a metade dele fica para fora, é uma coisa que não tem nenhum tipo de recuo, nenhum tipo de acostamento, digamos assim, e muitas mortes já aconteceram tanto por quedas como por fatos misteriosos que é ligado a essa criatura que é considerada muito antiga, mas muito antiga mesmo, e que foi libertada naquelas redondezas quando há muitos anos atrás um trem que era de um circo ele simplesmente descarrilhou, ele caiu, a ponte é muito estreita realmente. Alguns animais conseguiram sobreviver, outros não, mas o que era mais bem guardado conseguiu fugir e dizem que até hoje ele existe por lá, que é o homem bode. É uma criatura que ele é metade humano e metade animal. Na verdade, ele teria uma cabeça de bode ou de cabra, ele é meio indefinido. Ele teria mais ou menos 3 metros de altura, dedos muito longos, e as patas também não seriam, no caso, as patas seriam de um bode. E ele emite um som muito assustador que algumas testemunhas garantem que já viram e já ouviram ele também, e dizem que é um grito que ele solta assim que é de arrepiar a alma, porque mais parece o mugido de uma vaca misturado ali com um bode, o grito de uma pessoa também, é tudo meio que misturado. Então, quem viu essa criatura, e não foi só uma pessoa, eu vou dizer o nome de uma das testemunhas, porque foi ela que participou do documentário da Disney que eu assisti, até foi o Vlad que achou esse documentário para mim. Achei muito interessante mesmo a história e a gente nunca fez nada parecido aqui no canal. Então, essas pessoas falam que quando escutam esse tipo de barulho, elas já petrificam e se elas pretendem ir em algum lugar, elas dão simplesmente meia volta e voltam para suas casas. E essa região em Kentucky, ela fica nos bosques de Pop Leak, então essa ponte também é conhecida como Pop Leak, mas muita gente associa os acidentes que aconteceram lá por causa dessa criatura que teria um poder muito grande de hipnotizar as pessoas e de parecer que os olhos dela, na verdade, seriam o brilho dos faróis do trem que ali estão passando, mas na verdade seriam os olhos deles, a pessoa ficaria hipnotizada até que o trem então vem e acaba, infelizmente, acertando essa pessoa, digamos assim. Fora essas pessoas que também não tiveram esse contato direto com o trem, elas também caíram por formas desconhecidas e, infelizmente, o estado que elas foram encontradas não dá para descrever aqui. Uma das testemunhas é uma mulher chamada Lexi. Ela já mora lá há muito tempo e ela falou que desde criança ela escutava os pais falando que não era para ela brincar naquelas redondezas, que aquilo ali era um local amaldiçoado.
desde a época da guerra dos indígenas contra os homens brancos, que, claro, os indígenas perderam as terras, então muita gente acabou realmente perdendo a vida e é um local que fica marcado, não adianta. Então ela sempre foi muito bem orientada, só que ela cresceu ali, ela nasceu ali, se formou, o trabalho dela fica ali perto também, então é um local que mesmo ela achando que tem muita coisa sobrenatural envolvida, ela gosta de morar lá porque são as raízes dela. Mas ela disse que não é somente o sobrenatural referente aos indígenas que lá faleceram, mas também é um local onde criaturas que nós não conseguimos ainda entender, se algum dia a gente vê algo que é além da nossa compreensão, são criaturas muito antigas, não somente o homem-bode, mas também outro tipo de criaturas que ela não entrou em detalhe, porque ela preferiu deixar quieto, mas ela disse que é um lar, sim, dessas criaturas e que, graças a Deus, ela teve mais ou menos um contato com o homem-bode. Por quê? Não foi um contato direto, ele não chegou a vê-la, ou se ele viu, ele deixou ela embora. O que ela contou? Fica até arrepiada, gente, é sério. Ela disse que um certo dia, né, ela teve um dia muito cheio no trabalho, quando chegou a noite ela não conseguia dormir e ela resolveu dar uma volta aos arredores. Ela não é uma mulher que ela tem medo, né? Ela tem receio de alguma coisa, mas para ela andar sozinha também, para dar uma caminhada durante a noite, ela também não via problema nenhum. Todo mundo se conhece ali na cidade, o único medo que ela poderia ter realmente era do homem-bode, foi justamente essa criatura que ela encontrou. Ela estava caminhando próximo de um milharal, quando de repente ela escutou um barulho que mais parecia uma vaca, um bode, um ser humano também junto, uma coisa meio misturada, ela não sabe definir esse som. Só que ela petrificou. Quando eu digo petrificou, petrificou mesmo. Assim, ela ficou parada até a respiração dela diminuiu, porque ela escutou um barulho de alguma coisa se mexendo ao lado dela. E quando ela olhou para o milharal, bem no início desse milharal, ela viu essa criatura. E ela disse que ele é exatamente como os pais a descreviam. Cerca de 3 metros de altura, dedos muito longos, ele tem 2 chifres também. Os pés, na verdade, são patas, mas o corpo dele, o formato dos braços, das pernas, também lembra o corpo humano. Como é que ela sabe disso? Porque ele estava agachado. Ela falou que ele levava alguma coisa à boca, alguma coisa muito grande que ele estava comendo ali, mas ele também levantava. Foi nesse momento que ele levantou que ela pôde ver qual era a altura dele. Ela rapidamente botou a mão na boca para que ela não emitisse nenhum som. Era um barulho muito assustador e ela achou que ela não sairia dali com vida. A única coisa que ela começou a fazer foi andar para trás. Ela nem virou de costas, ela simplesmente começou a andar para trás. E ela acredita que ele não tenha visto ela, mas por um pedaço muito grande ela achou que realmente a vida dela estaria findada, que ali ele ia encontrá-la de alguma forma, porque chegou numa determinada parte do caminho, ela começou a correr, e naquela altura toda que ele tinha, com certeza ele alcançaria, mas o medo dela foi muito maior. Ela entrou na casa dela, se tapou até a cabeça e tentou fingir que aquilo ali tinha sido um pesadelo, mas ela nunca mais teve esse tipo de contato, porque ela também não saiu mais à noite, que é onde ele é mais visto. Mas há muitas pessoas que garantem também que já viram uma criatura assim circulando durante o dia e que acreditam que ele tem algum tipo de toca, algum tipo de caverna muito bem escondida, porque até hoje ele não foi encontrado e a maioria das pessoas, para não dizer todas, gente, que foram atrás desse homem, infelizmente a maioria adolescentes que nunca mais voltaram para casa, ninguém nunca conseguiu encontrar. A única coisa que eles revelam é que eles conseguem ver no escuro um par de olhos muito brilhantes que mais parece realmente um farol de um trem, só que não é o trem porque está no meio do mato. Então quem viu esse tipo de coisa não esperou para ver o restante e foi embora. Há vários vídeos na internet, a gente sabe que tem muita brincadeira envolvida, que muita gente que trabalha sério tem o seu trabalho prejudicado por aquele youtuber que quer ganhar um like a qualquer custo e prejudica o trabalho daquele que quer trabalhar sério, a gente sabe disso, mas é o que a gente tem que tentar acreditar, ou acredita ou não acredita. Eu vi um vídeo onde Alex também viu, um grupo de adolescentes, tinha algumas pessoas um pouco mais velhas também, que resolveram fazer uma busca pelo homem-bode porque eles queriam encontrar pelo menos uma fotografia.
Alex só comentava, eles não sabem o que eles estão fazendo. E era justamente no local mais próximo que ela tinha visto ele que um dos meninos gritou, eu tô vendo um par de olhos e eu não vou mais ficar aqui. Ele largou a câmera, ele largou tudo. Todo mundo começou a gritar porque disse que também viu e não ia pagar para ver. Dizem que era uma coisa assim assustadora, não tinha como ser nenhum outro tipo de animal. Ah, Bruna, pode ser um outro tipo de animal que também brilha os olhos durante a noite, mas eram olhos muito grandes. Não tinha como ser qualquer animal. Então, a maioria dessas pessoas que conseguiram escapar com vida foram desse jeito, deixando material para trás, câmeras destruídas, e destruída mesmo, porque os outros passaram por cima, não quiseram nem saber, e o material ficou totalmente perdido. Alguns conseguiram recuperar a fita no dia seguinte para poder apresentar esse tipo de situação. Então, pode ser verdade, pode não ser, mas é uma história que os mais antigos contam, que naquele local, perto do anoitecer, ninguém deve pisar, que é um local totalmente amaldiçoado, já tem essas energias antigas devido, né, essas batalhas dos indígenas com os brancos, então é muito complicado porque esse tipo de energia também alimenta essa criatura que é conhecida como o homem-bode. Uma jovem chamada Faith Herd, de 15 anos, também está ligada de uma forma triste a essa ponte. Desde criança, ela sempre foi muito bem orientada a jamais pisar lá. Desde os 13 anos, ela foi alertada do homem-bode, só que o escritório do pai dela ficava muito perto dessa ponte. Então, ela ia bastante lá para visitar o pai, mas quando o pai percebia que ela já estava se afastando um pouco mais, ele chamava ela de volta. Para vocês terem uma ideia, como a história é forte, ela só ficou sabendo dos detalhes dos falecimentos quando ela completou 13 anos de idade. Infelizmente, com 15 anos, ela teve a perda da melhor amiga justamente nessa ponte. A Faith, ela sempre comentou que ela era uma menina muito tímida, ela não se socializava muito bem pela timidez dela, e que a Savannah, que era uma amiguinha dela da escola, um dia resolveu se aproximar e fez um desenho no caderno dela. E a partir daquele momento, elas se tornaram grandes amigas, eram praticamente almas gêmeas, como ela disse. Uma sempre pensava o que a outra estava pensando, e ela conseguiu dar uma destravada na Faith, nesse sentido de formar novas amizades. Mas a Savannah também tinha um grupo de amigos muito grande e que também não se aproximavam tanto assim da Faith. Então, em uma determinada noite, a Savannah comentou com a amiga que ela iria na ponte Pompilique e que eles iriam atrás do homem-bode. A Faith falou que, por favor, para que ela não fosse, ela implorou que, por favor, ela não pisasse lá, porque aquele local era extremamente perigoso, mas ela não convenceu a amiga. Inclusive, ela foi convidada para ir também, mas ela não quis ir porque o medo foi muito maior. Ela comentou com os pais dela a respeito desse convite. Eles falaram para a Savannah também que não era uma boa ideia, mas não adiantou. Já era uma certa hora da noite, eu não sei como é que funcionava a questão de horários dela ir para casa ou não, mas ela fez um vídeo para a Faith dizendo então que ela iria passar por essa ponte e mais tarde então ela voltaria a fazer contato com ela, só que esse contato não foi feito por ela e sim pela mãe da Savannah, que às 3 horas da manhã entrou em contato com a Faith falando que a filha dela havia falecido. Eu não vou poder entrar em detalhes porque o YouTube ele veta muitas questões assim, mas o bombeiro que atendeu essa ocorrência falou que ela não foi atingida pelo comboio, que nenhum trem naquele momento passou por ali, e que a causa da morte dela foi por outro motivo. O que ele disse, gente, é que ela estava no cavalete da ponte, num estado que não dá para descrever como alguém fica daquele jeito, tá? Então, os outros que estavam na ponte falaram que escutaram um barulho muito estranho, saíram, né, correndo da onde eles estavam, que a Savannah também saiu correndo, mas que ninguém viu exatamente o que aconteceu com ela e que só depois é que o comboio do trem passou. Então, muita gente acreditou que tinha sido o comboio que tinha atropelado ela, mas na verdade não foi. A causa da morte dela até hoje é por um motivo desconhecido. O próprio bombeiro que comentou essa história, ele se emocionou muito porque ele disse que é algo indescritível, que não tem como ele descrever para alguém sem ele se emocionar. E olha que era um bombeiro já de anos de carreira, nunca tinha visto nada parecido.
Outros investigadores também foram até lá para tentar descobrir porque foram, gente, exatamente 43 falecimentos entre atropelamentos do trem, quanto também mortes muito parecidas com aquelas que a Savannah teve. Então, para muitos investigadores também paranormal, o que pode ter acontecido? Essa criatura, ela pode ter atraído essas pessoas para aquela ponte com aqueles olhos vibrantes que ela tinha. Muita gente poderia achar que era o trem ou que não era, e mesmo assim ficou curiosa e foi. Pessoas que não conheciam propriamente a lenda na sua totalidade, foram para lá e que essa criatura hipnotizava as pessoas para que elas não conseguissem sair, e daí sim elas entravam em contato com o trem e já era tarde demais para que elas pudessem correr. Alexi também viu outras fitas e ela disse que não se deve brincar com algo que você não conhece. Isso eu sempre falo aqui para vocês. Que essa criatura ela é muito mais antiga que nós e provavelmente que ela nos enganaria para uma emboscada como fez com outras pessoas. Alexi confirma que com certeza ela deve atrair essas pessoas, que a maioria é adolescente, para a ponte. Que ela enganava sim com o tom dos seus olhos e logo depois o trem de verdade aparecia e daí sim um acidente acontecia. No início também dessa ponte, hoje existe uma cruz com o nome da Savannah, mas também tem outras fotografias de adolescentes que faleceram por lá. Há muitas velas, há muitas rosas presentes, então é um local onde também a família visita durante o dia, somente durante o dia, para que eles possam também prestar essa homenagem no local de falecimento dos seus filhos. O chefe dos bombeiros, um homem chamado Chandris Bach, falou que não sabe exatamente quanto tempo essa lenda do homem-cabra existe, mas ele afirmou que a lenda se mistura com vários acidentes, sempre no mesmo lugar, e que neles propriamente seria de atropelamento, mas de pessoas que caíram de lá também ou que foram empurradas por essa criatura. Como eu falei para vocês, a questão dos olhos, ele também acredita que tem alguma espécie de poder hipnótico que faz com que essas pessoas simplesmente não consigam sair do local no momento que eles conseguem escutar o barulho do trem. Então, quando elas caem na real, que realmente elas já estão ali em cima do trem, já é tarde demais. Ele disse que são histórias que muita gente não acredita, mas mesmo aquele que não acredita também não se arrisca a ir naquele lugar sozinho, principalmente ao anoitecer. Na década de 1980 foi feito um filme nesse local falando sobre o homem-bode, ou homem-cabra. Muita gente também troca, tá, gente? Então, o homem-cabra, o homem-bode, a criatura, tudo isso também é denominado para esse ser que muitas pessoas garantem que já viram, e não são só adolescentes, tá? Pessoas de mais idade que moram na região falaram que já viram essa criatura e que eles pagam para não ir nesse lugar. Esse filme de 1980, ele também atraiu muitos turistas, digamos assim, para essa ponte, porque de lenda para a história real já deu um tapa, né, para que isso acontecesse. Muitas pessoas que foram lá após o filme também faleceram, e na gravação desse filme, infelizmente, durante a madrugada, 2 pessoas foram lá e também perderam a vida de forma misteriosa, porque não teve nada a ver com o trem. Um senhor chamado Bernice W. Gentry, ele foi maquinista por muitos anos e, segundo seu superior na empresa, ele se envolveu em 43 acidentes, não por sua culpa, mas porque as pessoas já estavam na frente do trem. Ele não viu essa pessoa quando caía na real, que o trem já estava praticamente em cima delas, não tinha muito o que fazer. E ele falou que fez longos tratamentos psicológicos porque ele só lembra do olhar dessas pessoas. Quando essas pessoas olhavam para ele, ele sabia que já era tarde demais porque ele não conseguiria frear o vagão a tempo. Hoje o Bernice ele é aposentado, mas ele trabalhou lá durante 35 anos e ele não gostava de passar naquele trecho. É uma ponte muito estreita e ele confirmou que realmente as laterais do trem ficavam sempre para fora, não tinha nenhum recuo, nenhum tipo de acostamento. Cabia o trem e olhe lá. Então é um local muito antigo, já passou por alguns reparos, mas mesmo aquelas pessoas que são mandadas para lá para fazer algum reparo, elas vão com uma condição:
que pelo menos 3 a 4 pessoas vão junto com elas, porque senão sozinhas elas não vão, e que quando começar a anoitecer, elas também encerram o trabalho. Hoje há muitas placas também espalhadas por lá, algumas também não são feitas a manutenção devida porque o mato já está tampando, são pessoas que não querem ir lá de jeito nenhum, então colocaram a placa, mas o mato cresceu, muita coisa já nem é vista, dizendo que é proibido ir lá, é totalmente proibido andar nos cavaletes daquela ponte, e que quem infringir a lei também vai pagar por sua conta na justiça. Mas mesmo assim, gente, muitas pessoas vão lá e já aconteceram, então, esses 43 acidentes, mas quem mora lá garante que provavelmente vai acontecer muito mais, porque essa criatura atrai de alguma forma. Eu não sei se ela se alimenta também, será que vocês conseguem me entender, ou se ela tem algum outro animal ali que ela também se alimenta, mas é uma criatura muito antiga, porque já faz muito tempo que esse trem do circo descarrilhou e provavelmente quem era o dono desse circo já tinha conseguido essa criatura já por mãos de outras pessoas, que provavelmente seria alguma mutação ou alguma criatura vinda de um outro planeta, já disseram que poderia ser assim, mas por ele ser muito parecido com um bode, com uma cabra, eles acreditam que seja alguma mutação genética que tenha acontecido e o circo apresentava ele, então, como uma aberração, digamos assim, mas quando ele fugiu, ninguém mais conseguiu encontrá-lo, a não ser essas pessoas que tiveram esse contato quase direto com o homem-bode. Então é uma situação bem complicada mesmo, mas quem mora lá não gosta quando alguém fala que isso é brincadeira. Tem um festival que é feito, muita gente da cidade também não gosta, aonde eles se fantasiam de homem-bode, de homem-cabra, vendem produtos relacionados a ele. Então os mais antigos ou até pais das vítimas que lá morreram também não frequentam esse tipo de festa, e que é uma festa assim má vista. Ela não é uma festa onde muitas pessoas também comparecem porque acham que é uma forma de desrespeitar o que possivelmente aconteceu com seus filhos. Então, assim, gente, é uma história que ela se mistura bastante com lenda, mas a maioria das pessoas antigas da cidade garantem que já viram também essa criatura em algum momento, e a Lexi, que não é uma pessoa de tão mais idade assim, ela deve ter mais ou menos os seus 30 e poucos anos, e ela falou que ela teve esse contato quase que direto, e que ele não viu ela por muito pouco, e ela sempre fala, vocês não sabem o que vocês estão procurando. Deixa lá quieto, deixa ela ficar quieta, não vai lá no parque, porque ela também não vai sair de lá, essa criatura, ela vai ficar por lá. Agora, se você aparecer, você pode, sim, com certeza, perder a sua vida, e a maioria que foi, perdeu mesmo, tá bom, gente? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim no comentário o que vocês acham que essa criatura pode ser, se ela é uma criatura real ou se ela é fruto da imaginação das pessoas, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau.